abençoados com todas as bênçãos, filhos, herdeiros de Deus. Você é um herdeiro de Deus, predestinado desde antes da fundação do mundo. Olha, abençoado, que maravilha, que coisa boa, coisa tranquila, faz muito bem ao nosso espírito sabermos que somos predestinados, escolhidos de Deus desde antes da fundação do mundo. Sejam todos bem-vindos, graça e paz da parte de Cristo, da parte daquele que morreu e ressuscitou. Muito obrigado aí por você estar aí, muito obrigado pela sua participação, você que já está aí ao vivo, ou você mesmo que vai nos acompanhar aí pela gravação, porque a tecnologia nos oferece esse conforto, não é isso? De estarmos assistindo alguma coisa depois pela gravação. Você que não me conhece, meu nome é Neilton Cardoso e falo aqui a partir do Rio de Janeiro, Brasil, a cidade maravilhosa do Rio de Janeiro. E falamos aqui a respeito do Evangelho da Graça. Nosso assunto aqui é esse. Se você quer ouvir algumas coisas aqui a respeito do Evangelho da Graça, convido a você a me assistir aí por mais ou menos uns 40, 45 minutos, que estaremos aqui falando a respeito do Evangelho da Graça, os mistérios que estavam ocultos desde os tempos eternos. Mas Deus quis revelar ao apóstolo Paulo e ele escreveu em 14 cartas. E hoje nós lemos esses mistérios que foram revelados. E o Espírito da Verdade, que está aqui na nossa mente, não é isso? Vai nos explicando, vai nos fazendo entender. Hoje, o assunto de hoje é: o fim da lei é Cristo, na sua morte e na sua vinda. Um detalhe aqui bem importante, não é isso? Mas antes, deixa aqui pedir a você para que você compartilhe aí a mensagem. É importante, abençoado, você compartilhar para que outras pessoas também possam ouvir algumas coisas aqui. Talvez ela não receba tudo, não é isso? Porque o Evangelho da Graça é o contrário da religião. Então é necessário que ela ouça e alguma coisa, né, uma sementezinha, vai brotar ali na mente do abençoado, assim como aconteceu comigo, né? Hoje, graças a Deus, o nosso entendimento já é bem lá, né? Mas quando nós começamos a ouvir, a primeira coisa que eu ouvi foi uma abençoada falar assim para mim: você é um abençoado. Aquilo ali me impactou, né? O que é isso? E dali Deus começou a criar aqui na minha mente, me fazer entender. Olha, abençoado, veja bem, e também gostaria de pedir a você, né, que se inscreva no nosso canal do YouTube. Temos aí poucos inscritos. Nós tínhamos um canal anterior que teve que ser desativado, tivemos que parar por algumas razões, não é isso? E peço a você, se você está inscrito naquele canal, se inscreva nesse. Então vamos botar aí o link já para você poder se inscrever. Depois aqui nós terminamos aqui. No próximo domingo, veja bem, um anúncio bem interessante. Próximo domingo, dia 8 de 1 de 2023. Não estaremos aqui fazendo live. Por quê? Estarei lá visitando o local onde eu nasci, lá na Ilha Grande, na praia da Tapera, lá onde nós começamos a nossa participação. Uma reunião de família, reunião anual, todos os anos. Os meus parentes, lá os meus primos, minhas tias, meus tios. Nós fazemos essa reunião lá numa praia, onde eu nasci, Praia da Tapera, lá na Ilha Grande. Para você que não é aqui do Rio, é na Costa Verde aqui da cidade maravilhosa. Tá bom? Mas na próxima semana, com certeza, estaremos de volta. A intenção é fazer uma live ao vivo lá do local. Mas não sei o horário que vamos estar chegando lá. Mas com certeza iremos ali falar da palavra do nosso Pai, que está aqui na nossa mente. Já estamos aí no melhor ano das nossas vidas, 2023 já começou. Esse, com certeza, abençoados, falamos por fé como determina o Evangelho. Será o melhor ano da nossa vida. Com certeza, pode. Olha, o Evangelho diz que nós somos sempre conduzidos em triunfo, abençoados com todas as bênçãos. Então, o tema, muito obrigado a você que já está aí ao vivo, o abençoado Dino Sani, onde estava ouvindo o abençoado, mais uma vez, né, para variar, uma palavra maravilhosa, que
que causou assim um crescimento aqui na nossa mente. Muito obrigado, abençoado, pelo seu zelo, muito obrigado pelo seu carinho, por não desfalecer, não retroceder. Continue falando, porque os nossos irmãos estão aí precisando ouvir dessa palavra maravilhosa. Muito obrigado pela sua vida, para você e para toda a sua família, um excelente ano. E a todos que estão aí nos ouvindo, tá bom? O fim da lei é Cristo, na sua morte e na sua vinda. Dois aspectos nesse do final da lei. A lei aconteceu em dois momentos, dois aspectos. Gostaria de ler aqui com os abençoados, Hebreus capítulo 8, verso 13. Nós cremos, né, que tenha sido escrito aí pelo apóstolo Paulo. Alguns dizem que não, né, mas nós cremos. Já declara aí os olhos do seu entendimento iluminado e receba que você entenda o que vai ser falado aqui de acordo com o Evangelho da Graça. Hebreus capítulo 8, verso 13, diz assim, ó, dizendo, olha, por favor, acompanhe bem aí, dizendo, novo concerto, ou seja, nova aliança, novo pacto, né, um novo acordo, um novo contrato, dizendo, novo concerto, envelheceu o primeiro. O primeiro foi a lei de Moisés. Ele tornou antiquada a primeira. Ele, Deus, a primeira aliança, tornou antiquado o próprio Deus. Ora, o que foi tornado velho, veja bem, o que foi tornado velho, ou seja, aquilo que se torna envelhecido, perto está de acabar. Tem uma coisa lógica, não é isso? Terá um fim. Próximo está de desaparecer. Então, abençoados, veja bem. Então diz que Deus tornou velho o pacto da lei. O próprio Deus tornou velho o pacto da lei. Pacto que estava próximo de acabar. Teria um fim. Teria que desaparecer por ordem de Deus. Deus iria estabelecer um novo concerto, um novo pacto, que nós chamamos de graça. Nós não, é o Evangelho. O Evangelho diz que pela graça sois salvos, um novo pacto. Agora, a pergunta que nós fazemos, quando é que isso iria acontecer? Quando que isso aconteceu? Quando é que Deus formou, quando é que Deus tirou a lei e estabeleceu o novo pacto, o pacto da graça de Deus? Porque é uma confusão bem grande na religião a respeito desse assunto. Nós temos aqui falado que a lei de Moisés teve fim em dois aspectos, em dois momentos distintos. Deus usou para terminar com a lei de Moisés. No aspecto espiritual, foi ali na morte de Cristo, né? Quando Cristo morreu ali na cruz e ressuscitou. Então, na mente de Deus, no aspecto espiritual, não tem mais lei de Moisés. Deus cumpriu o que havia prometido. Mas no aspecto visível, daquilo que se via a respeito da lei, foi na destruição do templo lá de Jerusalém no ano 70. Quando Deus usou lá o exército de Roma, através de um soldado, de um general chamado Tito, invadiu a cidade e destruiu lá o templo, destruiu com toda a cidade. Foi necessário, abençoados, veja bem, foi necessário duas situações: a morte de Cristo e a destruição total lá da cidade do templo, para o final da lei de Moisés. Para quê? Para se cumprir o que estava escrito. O que foi profetizado, o que foi prometido. Foi necessário a morte de Cristo e também foi necessário a destruição do templo. Somente a morte de Cristo não seria suficiente. Não seria suficiente. Por quê? Porque mesmo Cristo morrendo ali na cruz, e você crê que ele morreu, não é isso? Ele morreu, ressuscitou, o povo ali, depois da morte de Cristo, continuou com os sacrifícios. Continuaram as ofertas, procuraram lá os sacerdotes, continuou tudo da mesma maneira. Por quê? Porque o templo onde eram recebidas as ofertas ainda estavam de pé, mesmo depois da morte de Cristo. E uma coisa bem interessante que temos que levar aqui em consideração é que ninguém viu o fim da lei na cruz. Quando Cristo morreu e ressuscitou, não foi nada visível. Acabou a lei, não, ninguém viu. Por quê? Foi algo espiritual, não foi visível. Foi no espírito, o fim da lei na cruz foi algo espiritual.
Agora, abençoado, veja bem, agora, este tempo, ou seja, essa geração, esse espaço de tempo, entre a morte de Cristo, quando Cristo morre e ressuscita, e a sua volta, a sua vinda, e o cumprimento de tudo que foi profetizado lá pelos profetas, pelos apóstolos, até mesmo por Jesus de Nazaré, todas essas coisas é desconhecido pela religião. A religião não sabe nada a respeito da morte de Cristo, a religião não sabe nada sobre a vinda de Cristo, faz um bolo doido, não é isso? Mistura tudo, não sabe nada do que foi já consumado, o que está, nada, não sabe de nada. Porque a religião, ela espera tudo para um futuro. É isso que a religião ensina, tudo para o futuro, que não se sabe quando vai ser. Olha, se você perguntar aí a qualquer teólogo, um teólogo bem formado, quando é que Jesus vai voltar? Não sabe, não sabe. E a tribulação, a grande tribulação, não sabe se vai ser antes, se vai ser depois, não sabe quem vai participar. E o anticristo, então? O anticristo, então, abençoado, tem vários candidatos, dentro da história da humanidade, já se levantaram vários candidatos anticristo, todos eles eleitos pela religião, porque não entende nada, não conhece nada sobre o sacrifício de Cristo e nem sobre a volta de Jesus, de Cristo. Nós temos falado aqui, repetidamente, já falamos aqui, várias vezes, e vamos falar mais ainda desse assunto. Sabe por que nós vamos falar dessa maneira? Preste bem atenção, abençoados. A volta de Cristo nas nuvens é a base de toda a mentira da religião. Tudo que a religião prega, toda a mentirada que está sendo falada na religião, a base é a volta de Cristo nas nuvens. Por que eles falam? Você está em pecado, Jesus vai voltar, você vai ficar. Olha, você tem que se batizar, você tem que se arrepender, porque Jesus está voltando. Você tem que dar o dízimo, porque quem não dá o dízimo é ladrão, e ladrão não vai subir com Jesus. Tudo é baseado nessa mentira chamada volta de Jesus nas nuvens. Por isso que nós falamos aqui, repetidamente, já falamos aqui, eu nem perdi até as contas de quantas vezes já falamos desse assunto. Não só eu, mas todos os meus irmãos que estão aqui falando a respeito desse assunto, falam muito sobre isso. Então vamos ler aqui, Hebreus capítulo 9, eu gostaria que você pegue a sua Bíblia e vamos acompanhar aqui também. Hebreus capítulo 9, agora o verso 28, um verso bem interessante que diz assim, assim também Cristo, olha só, oferecendo-se uma única vez, e foi na morte da cruz, quando Cristo morreu ali, ele se ofereceu uma vez. Não é que ninguém pegou ele lá e pegou ele assim pela gravata, não, ele se ofereceu lá naquele momento. Onde o apóstolo Paulo ali escreve lá a Roma, no capítulo 10, no verso 4, que o fim da lei é Cristo, foi naquele momento ali, para tirar o quê? Os pecados de muitos. Para tirar os pecados de muitos. E que muitos são esses? Será que são aqueles que aceitaram Jesus como Salvador? Aqueles que se batizaram? Aqueles que tomam a ceia ali certinho? Não, abençoados. Veja cá, que não são todos, que diz aqui o Evangelho, para tirar os pecados de muitos. De muitos. Quem são esses muitos? Olha, abençoados, primeiro você tem que entender o seguinte, o que era pecado. O apóstolo João, escrevendo lá sua carta, no capítulo 3, no verso 4, 1 João, capítulo 3, verso 4, ele disse que pecado era aquele que transgredia a lei de Moisés. Pecador era todo homem, todo judeu, que transgredia a lei de Moisés. E veja bem, a lei de Moisés, os 613 mandamentos, ela foi dada unicamente foi aplicada na vida dos judeus, somente aos judeus. Se a lei foi aplicada somente a eles, então somente eles que poderiam transgredir a lei. A lei não foi dada para o judeu. Romanos capítulo 2, verso 14, diz que não, gentio não tem lei. A lei foi dada exclusivamente para os judeus. Então, somente eles que poderiam transgredir a lei. E muitos, eu penso que todos eram judeus que transgrediam a lei de Moisés, porque eram 613 ordenanças, e era um labirinto abençoado. Quando você se conseguia se ajustar num,
automaticamente se escorregava no outro. Era impossível, claro, programado por Deus, para isso mesmo, cumprir toda a lei. Era impossível. Então, esses que transgrediam a lei, os judeus, eram chamados de pecadores. E isso, segundo o apóstolo João, que era judeu e que viveu debaixo da lei. Então, dando fim à lei, como nós falamos aqui, Romanos capítulo 10, verso 4, acabou a lei, não tinha transgressão. Como é que um judeu ia transgredir uma lei que tinha sido dado fim? E sem transgressão, sem pecado. Por isso que nós falamos, Cristo tirou o pecado. A lei foi o Cristo na cruz foi o fim do pecado. Olha, e diz mais, hein? O restante aqui do versículo. Aparecerá, falando de Jesus, aparecerá segunda vez sem pecado. Falando que Cristo iria aparecer segunda vez sem pecado. Por quê? Porque a primeira vez foi na cruz para tirar o pecado. E isso que ele está falando com o fim da lei. Tirando a lei, tirou a transgressão, e pecado era transgredir a lei. Sem lei não tem pecado, não tem transgressão. Agora, preste aqui bem atenção aqui, nesse final aqui do verso. Aqui que está o bilhete premiado. Aqui que está o segredo do negócio aqui. Aos que, olha o que está escrito aí. Por favor, pegue a sua Bíblia aí e acompanhe aí que está escrito. Aos que o esperam, esperando Cristo, está esperando Cristo, diz aqui o apóstolo Paulo, para a salvação. Aos que, não são todos. Preste atenção, abençoados. Não cometa o erro que eu cometi por 30 e poucos anos. Lia de qualquer maneira, não prestava atenção em nada do que estava lendo. Olha o que ele diz. Aos que, não são todos. Não são todos. Como os predestinados não são todos, aos que predestinou, não predestinou todos, também está escrito aqui, ó. Aos que o esperam para a salvação. Então, a pergunta que não quer calar, para nos fazer pensar, não é isso? Pensar, porque o culto ao Senhor é com a mente, para pensar. Quem são esses que o esperavam para a salvação? Porque o apóstolo Paulo aqui fala bem claro que Cristo veio a primeira vez tirar o pecado, tirou, e aparecerá a segunda vez, sem relação com o pecado, para buscar aqueles que o esperam para a salvação. Quem são esses? Abençoados, são exatamente aqueles que as transgressões foram tiradas. São esses, com o fim da lei ali na cruz. Porque faltava acontecer alguma coisa. Cristo já havia morrido na cruz, já havia ressuscitado, e ainda eles esperavam uma salvação. E que salvação é essa que eles estavam esperando? Era a volta de Cristo, o final daquele pacto. Salvação, a vinda de Cristo, fim daquele pacto, anunciado por Jesus de Nazaré lá em Mateus. Mateus capítulo 24, verso 34, é um verso que nós também falamos bastante. E Jesus disse a respeito da destruição do templo, a respeito da grande tribulação, a respeito da sua vinda. Não passará esta geração, a geração dele. É isso que aquele povo estava esperando, que o apóstolo Paulo disse aqui. Aos que o esperam para a salvação. Eles estavam esperando ali a volta de Cristo. Aqueles irmãos lá do primeiro século esperavam esta salvação, a volta de Cristo, a mudança do pacto. É isso que eles estavam esperando, porque foi prometido para eles. Tudo aqui diz que foi prometido. Olha, vamos ler aqui dois versos aqui bem importantes. Vamos lá no livro histórico de Mateus, no capítulo 26, o que foi que Jesus disse para Caifás, lá o sumo sacerdote. Não era qualquer um, era uma autoridade ali em Jerusalém, uma autoridade religiosa. Mateus 26 diz assim, ó, no versículo 63, ele fala assim, ó, Jesus, porém, guardava silêncio. Ele estava sendo interrogado ali por Caifás, estava sendo interrogado ali pelos sacerdotes, ali pelas autoridades da religião. Então ele diz assim, ó, guardava silêncio. E insistindo o sumo sacerdote, Caifás, disse-lhes, conjuro-te pelo Deus vivo, olha, pelo Deus vivo, que nos diga se tu és o Cristo, o Filho de Deus. Ele estava ali pressionando a Jesus de Nazaré para se revelar. Então, no versículo 64, ele diz o seguinte, disse-lhe Jesus, tu
tu o disseste. Digo-vos, porém, olha que coisa tremenda que você precisa estar atento ao que Jesus falou. Que vereis, ele iria ver, falando com Caifás, vereis em breve, o Filho do Homem assentado à direita do poder e vindo sobre as nuvens do céu. Então Jesus disse ali para Caifás, em breve Caifás veria Jesus vindo sobre as nuvens dos céus. Veja que em breve, não foi uma promessa, olha, lá para 2000 anos, né, depois do ano 2023, não, ele disse em breve, como havia falado lá em Mateus 24, né? Não passará esta geração. Vir sobre as nuvens abençoadas, veja bem, vir sobre as nuvens dos céus era uma linguagem de figura lá dos judeus. Nós falamos isso aqui bastante vezes. Fazer juízo sobre uma nação. Não é literal. Jesus não estava falando ali para Caifás que os céus iam se abrir. Não, nada disso. Ele estava falando no linguajar próprio dos judeus, que vir sobre as nuvens, que Deus viria fazer juízo sobre aquela nação. Como aconteceu lá no Egito, Isaías 19, verso 1, depois você veja lá, por favor. Não poderia passar, abençoados, daquela geração que foi prometida por Jesus. Por quê? Senão eles lá não iriam ver. Caifás não ia ver o que Jesus falou. O próprio Jesus disse para Caifás, você vai ver, você vai ver. Então Caifás teria que estar vivo para ver Jesus vindo sobre as nuvens, o templo sendo destruído, a mudança do pacto. Porque, olha só, vamos aqui avançar mais um pouquinho. Muitos, não foram poucos, eu penso até que todos, anunciaram, está próximo, muitos escreveram, está próximo, o fim daquele sistema religioso, a derrubada do templo, a parte visível, foi anunciado por muitos, Cristo nas nuvens para aquela geração. Todos eles falaram muito disso. Olha, veja só Tiago, vamos ver aqui dois apóstolos, não, Tiago não era apóstolo, não é isso? Que escreveu assim, Tiago, capítulo 5, verso 7. Veja o que foi que Tiago escreveu a respeito do tempo que iria acontecer essas coisas. Tiago, que era meio irmão lá de Jesus de Nazaré, ele conhecia bem esse assunto. Tiago que escreveu para os judeus. Tiago 5, verso 7 diz assim: sede, pois, irmãos, falando para a igreja, irmãos, não é isso? Sede, pois, irmãos, paciente até quando? Até a vinda do Senhor. Tiago estava pedindo paciência para a igreja até a vinda do Senhor, para eles aguardarem a vinda do Senhor. Eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando-o com paciência, até que receba a chuva temporã. E o verso 8, sede vós também pacientes. Olha, mas ele não está aqui falando a respeito de lavoura com aqueles abençoados. Sede vós também pacientes, fortalecei os vossos corações. Por quê? Olha o que diz aqui Tiago que foi criado lá na lei, meu irmão de Jesus. Ele diz o seguinte: porque já a vinda do Senhor está próxima. A vinda do Senhor está próxima. Então, pense mais uma vez. Por quê? Ele diz, porque a vinda do Senhor está próxima. Sede pacientes. Confira na sua Bíblia, abençoado, o que ele escreveu. Por favor, confira aí. Fortaleça os vossos corações. Olha, Tiago, ele não iria pedir para a igreja paciência ali aos judeus se a volta do Senhor não fosse na geração deles. Não faz sentido, abençoados. Não é nem lógico Tiago falar assim para os judeus: ó, vocês tenham paciência, não desanima, não, porque daqui a 2000 anos nós não sabemos quando. Isso é uma coisa lógica, abençoados. Depois de ter ouvido, com certeza ele ouviu também lá de Jesus de Nazaré, nessa geração, não pode passar. Por isso que ele falou, ó, tenha paciência, porque é nessa geração. O próprio Mestre prometeu, o próprio Cristo, quando estava aqui no corpo de carne, ele falou lá com os discípulos lá, que não passará esta geração. Então tenha paciência, não é alguma coisa para o futuro, como diz a religião. O Pedro, primeira carta que Pedro escreveu, vamos aqui avançar mais um pouquinho.
capítulo 1, verso 3 ao verso 5. Diz assim, ó, 1 Pedro 3, 1, do 3 ao 5. Acompanhe aí, se for possível. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança. Olha, uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Então, ele está escrevendo aqui, depois da morte de Cristo, não é isso? No versículo 4 ele diz, para uma esperança incorruptível, incontaminável, e que se não pode murchar, guardada nos céus para vós. Então, depois da morte de Cristo, fica bem claro que eles estão esperando alguma coisa. Ele está esperando alguma coisa. E no verso 5, ele diz que mediante a fé, não as obras, estáis guardados na virtude de Deus para a salvação, já prestes para se revelar no último tempo. Já prestes para se revelar no último tempo. Agora, mais uma pergunta. Hoje temos bastante perguntas. Que último tempo era esse que estava falando aqui o apóstolo Pedro, que estava prestes a se revelar? E uma coisa prestes a acontecer não pode demorar 2000 anos. Se ele falou, está prestes a se revelar, ele, porque ele também sabia, abençoado, que seria naquela geração. Ele ouviu ali de Jesus de Nazaré, não passará esta geração. O dia, a hora, ninguém sabia qual seria, mas seria naquela geração, como foi prometido por Jesus. O fim da antiga aliança, a destruição do templo de Jerusalém. Pedro, que foi chamado pelo apóstolo Paulo de coluna da igreja, Pedro, Tiago e João, eram um dos colunas ali da religião, lá do judaísmo. Ele ouviu de Jesus lá, em Mateus 24, 34, nesta geração, é neste tempo, não pode passar. Por isso que ele está falando ali, ó, já preste para se revelar no último tempo. O último tempo era ali, já pertinho, faltava coisinha pouco ali, uns 15 anos, 10 anos ali mais ou menos. A promessa estava prestes a se cumprir. E se cumpriu no ano 70 depois de Cristo. E ele tornou a repetir, 1 Pedro 4, 7, avance um pouquinho na sua Bíblia, são 2 páginas, 1 Pedro, capítulo 4, verso 7, olha o que ele torna a falar a respeito desse mesmo assunto. E já está próximo o fim de todas as coisas. Olha o que ele falou, ele acabou de falar ali no capítulo 1, que já estava prestes a se revelar. E no capítulo 4, no verso 7, ele repete a mesma coisa. E já está próximo o fim de todas as coisas. Portanto, sede sóbrios e vigiai em oração. Se é para ser sóbrio e vigiar em oração, é porque o negócio já estava batendo na porta, abençoado. Não seria uma coisa para o futuro, como diz a religião. Olha, Jesus vai voltar, não se sabe quando, no futuro. E já se passaram 2000 anos que o apóstolo Pedro falou isso aqui, ó, 4:7. Já está próximo o fim de todas as coisas. Será que esse próximo ainda vai vir? Pense, abençoado, por favor, já chega de ser enganado, de só olhar, ler e não ouvir. Você precisa entender isso. Olha, e o apóstolo João, então, ele foi um que mais escreveu sobre a proximidade do final do pacto da lei. Todos escreveram, Tiago escreveu, Pedro escreveu, mas o apóstolo João foi o que mais escreveu a respeito da proximidade do final do pacto da lei. Quando ele escreveu lá o Apocalipse e também escreveu nas suas cartas, não é isso? João escreveu mais 3 cartas e depois escreveu o Apocalipse. Veja que lá em Apocalipse, no capítulo 1, no verso 3, um verso bem conhecido, ele disse assim, o tempo, vamos procurar aqui, é importante que você leia, porque o entendimento vem pelo ouvir. É bom que você leia. Apocalipse 1, verso 3, diz assim, ó, bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia. E guardam as coisas que nela estão escritas. Por quê? O que disse aqui? O que escreveu aqui João no Apocalipse quando ele ouviu do anjo? Porque o tempo está próximo.
Está próximo. João escrevendo aqui as 7 igrejas da Ásia Menor, avisando sobre o fim do pacto e a volta de Cristo. Está próximo, está próximo. Lá em Apocalipse 22, 20, lá no finalzinho, ele repete a mesma coisa do início. Ele termina o livro do Apocalipse da mesma maneira que ele recebeu. Ele disse, será cedo, venho sem demora, venho cedo. Apocalipse 22, 20. Vamos ler aqui, está aqui do lado aqui, né? 22, 20, ele fala assim: aquele que testifica essas coisas diz, certamente cedo vem. Amém. Ora vem, Senhor Jesus. Vem cedo venho. A promessa era sempre para próximo, a promessa era sempre para perto. Na sua primeira carta lá, João, vamos lá em João, 1 João, volte a 1 João capítulo 2, no verso 18, olha o que ele disse, João, que muito escreveu sobre esse assunto. Na primeira carta, João diz assim, 1 João 2, 18, ele fala assim, filhinhos, já a última hora. Olha o que João disse, que coisa maravilhosa. Já a última hora. E como ouviste que veio o anticristo, também agora muitos se têm feito anticristo. Porque onde conhecemos que é já a última hora. Já é a última hora, é agora. Ele está falando que é agora. Tudo para o presente deles, para o momento deles, para a geração deles, que foi prometida por Jesus de Nazaré, que foi falada por Jesus de Nazaré. O final daquela geração, onde tudo iria se cumprir, abençoado ali, no ano 70, não poderia passar. A velha aliança, o pacto da lei ali, acabou na destruição do templo no ano 70. Se você procurar a história, porque pessoas que falam assim, olha, mas não diz aqui na Bíblia que isso aconteceu, que foi destruído. Abençoada, procure a história, leia, veja os outros livros, que vai falar exatamente de acordo com o que está aqui na Bíblia. A destruição daquele templo ali foi destruído, como havia sido prometido, lá desde Daniel, Daniel já falava, a famosa 70 semanas de Daniel, que explica tudo, passo a passo aqui Jesus de Nazaré, aqui no capítulo 24 de Mateus, deixa bem claro quando ele fala, não ficará pedra sobre pedra, tudo vai para o chão. E disse mais, não passará esta geração. Iria se acabar. As evidências escritas estão aí. Olha, eu penso que você não pode mais ser enganado. Essa história de você Jesus voltar nas nuvens, te levar. Não, isso não vai acontecer, abençoado. Por quê? Já aconteceu. Foi lá no ano 70, quando Deus veio sobre juízo sobre aquela nação. Ele cumpriu ali tudo que ele havia prometido. Está consumado, está consumado. Então, não fique aí aguardando alguma coisa que já aconteceu. Porque todos que andaram ali junto com Jesus de Nazaré falaram o mesmo. Está próximo, está perto, é agora, se prepara, fica atento, não desanima. Né? E temos aqui muitas referências de outros aqui falando sempre mesmo a respeito da volta de Cristo e falando mesmo sobre o final do pacto. É perto, é próximo, não é para daqui a 2000 anos, como ensina a religião hoje. Já se passaram mais de 2000 anos, já estamos aqui no ano de 2023 e não aconteceu nada, abençoado. Você lembra que da pandemia que aconteceu agora aqui há pouco tempo no mundo todo, né? Olha, você quer um cenário mais perfeito para Jesus voltar de acordo com a religião do que essa pandemia? Não aconteceu nada, já passaram a Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, a confusão estabelecida aí, os governos não se entendem. Jesus voltou? Não, por quê? Porque ele já voltou, abençoado. Tudo já aconteceu, tudo que tinha que acontecer, tudo que foi estabelecido por Deus, está aqui escrito aqui, tudo confirmado aqui pelo Evangelho, pelos livros históricos, pelos profetas. O próprio Jesus de Nazaré falou, não passará esta geração. E o apóstolo Paulo, ele conclui assim, Efésios, vamos lá, Efésios, temos aqui dá crédito aqui também ao apóstolo da graça, né? Que ele também falou a mesma coisa. Efésios capítulo 3, o verso é o 21. Olha, eu penso que... não tem mais um verso aqui. Acho que esse é o último verso. Vamos lá. Efésios capítulo 3, o verso 21. Diz assim,
A esse glória, olha, a esse glória na igreja, por Jesus Cristo, a esse Deus, está falando aqui de Deus, não é isso? A esse glória na igreja, por Jesus Cristo. Em todas, leia comigo aí, por favor, em todas as gerações, para todo sempre, para todo o sempre. Paulo, olha, o apóstolo Paulo, nós entendemos aqui que ele é o apóstolo da graça, aquele que Deus pegou aqui, preparou, levou lá no paraíso, no terceiro céu, se no corpo eu não sei, se fora do corpo também eu não sei, mas ele recebeu lá de Deus as informações para esse mistério que estava oculto. O apóstolo Paulo, ele também nunca ensinou uma volta de Jesus depois da geração de Jesus de Nazaré, ali no ano 70. Ele também não ensinou, porque se isso fosse acontecer para o futuro, abençoados, com certeza, né? Com certeza Deus teria revelado a ele e ele teria colocado aqui, né, nas 14 cartas. Com alguém ele teria falado e teria ficado aqui registrado. Mas o apóstolo Paulo também nunca ensinou uma volta de Cristo depois do ano 70. Não, isso não aconteceu. E ele escreve: glórias a Deus em todas as gerações, todas, para sempre. É para sempre, abençoados, para sempre, todo sempre. Ah, papai, as gerações são para sempre. Não vai, esse mundo aqui não vai acabar, não vai ter o fim, porque o homem mais sábio, lá, Eclesiastes, ele escreveu lá no capítulo 1, verso 4, vem geração, passa a geração, e mais uma geração, e a terra permanece para sempre, porque tudo já foi consumado. Não existe nos planos de Deus, pelo menos não temos nada registrado, nada escrito no Evangelho, que Deus vai destruir o mundo cósmos, vai acabar. Não, o que acabou, né, foi a lei de Moisés, e se estabeleceu um novo pacto ali, quando Cristo morreu na cruz, e quando ele mesmo trouxe juízo sobre ali Israel, em Jerusalém, destruindo o templo de Jerusalém, onde não se pode mais fazer ofertas e sacrifícios pela lei, acabando de uma vez para sempre com a lei de Moisés. Abençoados com todas as bênçãos. Muito obrigado pela sua participação, muito obrigado por você estar aí me ouvindo. Meu amigo Renatão, olha, se tem uma pessoa que um anjo que me serviu, me ajudou muito, colocado por Deus nessa minha vida, é esse abençoado. Muito obrigado por você, pela sua esposa, pelos seus filhos. Louva a Deus pela sua vida. Muito obrigado. Abençoado. Recebo que tudo está bem e peço aqui a você que compartilhe a mensagem. Você que está me ouvindo aí de uma maneira ou de outra, compartilhe essa mensagem. Se inscreva aí no nosso canal do YouTube para que essa palavra corra e seja glorificada. Vamos fazer essa palavra correr, né, e ser glorificada nesse ano que já é o nosso melhor ano. Olha, o ano passado, esquece. Ano passado, 2022, você esquece que o que você tinha de fazer. Se você não fez, se fez, está feito. Agora, 2023 é o nosso ano. Ano que vem, 2024, deixa ele lá quietinho, está sendo cuidado lá, vai chegar, ainda faltam 12 meses, mas vamos viver 2023, que é o melhor ano, que o Evangelho diz que Deus sempre nos conduz em triunfo. Muito obrigado pela sua participação, muito obrigado por você estar me ouvindo, e recebo que o que você ouviu faça bem aí a sua mente, que melhore, né? Melhore, porque o Evangelho fala que o conhecimento do Evangelho é que melhora a nossa vida, o nosso procedimento, as coisas que vêm, né? Que vêm mesmo, mas com o conhecimento do Evangelho, elas podem ser conduzidas da melhor maneira. Abençoados com todas as bênçãos. Melhor domingo e até a próxima oportunidade. Receba que tudo está bem na nossa vida.